Não me mata, por favor, eu juro que... Atira! Após furtar um carro de polícia abandonado, duas crianças são perseguidas pelo dono, que não quer que eles vejam o que está escondido no porta-malas. Os meninos Travis e Harrison caminham em um campo longe de casa, e Travis ensina alguns palavrões para Harrison. Eles passam por cima de uma cerca de arame e continuam andando até que encontram um buraco de cobra e acertam um buraco com um pau. Depois de um tempo de caminhada, os garotos veem um carro da polícia parado, e Travis pensa que os policiais estavam procurando por eles a pedido de seus pais. Os garotos começam a jogar pedras no carro e uma delas atinge o veículo. Travis fica com medo de ser preso e diz que precisa pegar a pedra, já que ela tem suas impressões digitais. Harrison não gosta da ideia, mas vai junto com um amigo. Os dois se aproximam para dar uma olhada no carro e veem que não tem ninguém lá. Os dois então se aproximam e tentam ver o que tem dentro do carro. Eles tentam abrir a porta, mas todas estavam trancadas, menos a porta do motorista, que Harrison consegue abrir. Travis imediatamente entra no carro e diz a Harrison para entrar também, mas Harrison parece assustado, apontando para uma bebida que estava no capô do carro, o que significa que o policial ainda estava por perto. Travis não parece se importar com isso e começa a imitar os sons do carro. Depois de um tempo, Harrison decide entrar também. Enquanto os dois estão brincando com sons de carro, Travis encontra a chave e liga a viatura. Os meninos correm assustados, mas então voltam para o carro. Não demora muito para Travis começar a dirigir o carro, mesmo Harrison dizendo que eles vão se meter em problemas. Travis o convence que está tudo bem, e até diz que se alguém os vir, eles apenas dirão que são policiais. Os garotos ligam o carro de novo e dirigem pelo campo muito empolgados. É revelado que o carro pertence ao xerife Kretzer, que tinha estacionado o veículo para enterrar o corpo de um homem que estava no porta-malas, deixando outro corpo ainda dentro. Kretzer volta para o local onde tinha deixado a viatura e vê que ela simplesmente sumiu. Ele então liga para o escritório do xerife e tenta saber se alguém usou o rádio do carro, mas não avisa que a viatura foi roubada. Quando ele descobre que o rádio não foi usado, o xerife mente dizendo que o rádio do carro parou de funcionar e se alguém quisesse entrar em contato com ele, deveria ligar para seu celular. Kretzer então corre pelo local para procurar o carro, enquanto Travis e Harrison ainda estão curtindo o veículo, embora decidam não usar o rádio para não serem pegos, já que suas vozes os denunciariam. Harrison então pega o volante de Travis enquanto o carro ainda está em movimento, e não demora muito para que ele consiga pegar a estrada depois de quebrar um portão com o carro. Enquanto está na estrada, Harrison dirige muito devagar, e isso não parece legal o suficiente para Travis. Então ele pede a Harrison para deixá-lo dirigir de novo, e dessa vez Travis dirige em alta velocidade e quase bate em um carro dirigido por uma mulher, chamada Bev. Depois de correr vários quilômetros, Kretzer consegue chegar a um bairro. Lá ele encontra um carro abandonado, que ele rouba e sai dirigindo. Kretzer é observado por um estranho quando para no semáforo, e assim que o sinal fica verde, ele imediatamente sai dirigindo e até faz uma curva proibida. Um policial então começa a segui-lo e pede para ele parar o veículo. Enquanto o policial desce de sua moto para ir até Kretzer, o xerife liga para o escritório novamente e pede que eles registrem uma ocorrência na região. O policial da moto bate na janela do carro e pede a Kretzer os documentos do veículo. Kretzer se atrapalha ao abrir o porta-luvas e o policial fica desconfiado, então ele pede a Kretzer para sair do carro. Nesse momento, o policial recebe uma chamada para verificar a ocorrência feita por Kretzer. Ele sai em sua moto e Kretzer aproveita para ir embora. Bev chega a um restaurante e parece chocada com o que viu na estrada. Dois policiais entram no restaurante também e ela decide dizer o que aconteceu. Kretzer para na estrada e sai do carro para ir para sua casa. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é entrar em sua caminhonete e checar o rádio. Depois disso, ele faz outra ligação para a delegacia, e lá ele fica sabendo que o carro foi roubado por duas crianças. Kretzer fica surpreso, mas também aliviado ao ouvir isso, então ele diz para ignorar a ocorrência e pede que o canal de rádio seja mudado, já que parece ter um problema com seu rádio. Todos os policiais de plantão então mudam de canal e Kretzer fica aliviado. Ele então entra em casa e, ao voltar para o carro, Kretzer usa o rádio para se comunicar com o carro de polícia roubado, dizendo aos meninos que eles deveriam devolver o carro ou estariam em problemas. Ele também diz que só ele pode ouvir os meninos, mas ninguém responde. Na verdade, Travis e Harrison não estão mais no carro. Eles estão brincando com as fitas de advertência e as coisas que encontraram no veículo. Travis tenta acertar em Harrison enquanto ele usa um colete de proteção, mas parece que Travis não sabe como fazer isso. Travis então quer tentar usar o armamento menor, mas Harrison o esconde e diz a Travis que não sabia onde estava. Travis então vai até o carro para procurar e nesse momento ouve Kretzer falando no rádio. Ele imediatamente vai chamar Harrison e os garotos ouvem repetidamente as instruções de Kretzer para usar o rádio, mas ficam parados lá, sem fazer nada. Quando Kretzer para de falar, Harrison diz a Travis que eles devem abandonar o carro.
mas Travis não concorda, pois ele acredita que eles podem fugir com o carro. Enquanto discutem, os garotos ouvem um som no porta-malas do carro. Os meninos então abrem o porta-malas e encontram um homem ferido implorando por sua vida. Depois de um tempo implorando, o homem percebe que são os meninos que estão lá, e não o xerife. Os garotos perguntam se ele era um cara mau ou bom, e o homem diz que ele era um cara legal. Os meninos então concordam em libertá-lo, mas em troca o homem não pode tirar o carro deles. O desconhecido concorda, e até mesmo oferece dinheiro aos garotos, convencendo os dois a soltá-lo. O homem também diz a eles que o xerife é uma pessoa má. Enquanto isso, Kretzer está em sua casa abrindo vários pacotes de uma substância ilegal e jogando no vaso sanitário. Ele então pega alguns documentos e outras coisas e coloca tudo em uma mala. Quando ele está saindo de seu quarto, ele ouve os meninos conversando no rádio. Kretzer fica feliz em falar com eles e ele faz Harrison dizer onde eles estão. Kretzer então diz que está indo buscá-los e que eles deveriam esperar por ele, sentados no banco de trás. O xerife pergunta se eles tocaram em alguma coisa no carro, incluindo o porta-malas, e Harrison, esperto, diz que não. É então revelado que Harrison está sendo ameaçado pelo homem que eles salvaram no porta-malas, e o homem faz Harrison dizer todas aquelas coisas. Quando a conversa com Kretzer termina, o homem coloca Harrison no banco de trás e os meninos tentam escapar. O homem tenta se esconder em algum lugar, mas eles estão no meio do nada e não tem pra onde ir. Ele então volta para o carro e dirige até chegar em uma estrada com um moinho. Ele sai do carro e coloca uma garrafa no chão. O homem se afasta e tenta acertar a garrafa de seu esconderijo. Dentro do carro, os meninos ficam apavorados, pois o homem não precisa de muitas tentativas para conseguir acertar a garrafa, mesmo na distância. Ele volta para a viatura e ameaça machucar a família dos garotos se eles falarem com o xerife onde ele está escondido, e diz que eles devem ficar quietos no carro. Harrison tira de seu casaco o que ele havia escondido e diz a Travis para acertar o homem da próxima vez que ele chegasse perto do carro. Quando o homem se aproxima, parecendo impaciente por não ver o xerife, Travis não consegue puxar o gatilho, então ele pede para Harrison tentar da próxima vez. Pouco tempo depois, Kretzer finalmente chega, mas ele começa a suspeitar de algo quando vê uma das portas do carro aberta. Ele então caminha lentamente até o carro, enquanto olha em volta para ver se há alguém escondido. Felizmente, ele passa pelo outro lado, e o homem parece furioso porque não conseguirá atingir o xerife de forma certeira. Kretzer então abre a porta parecendo feliz em ver as crianças, e diz que as levará para casa, mas o silêncio dos meninos o deixa incomodado. Então ele olha em volta primeiro antes de fechar a porta e se abaixar, perguntando às crianças se elas abriram o porta-malas. Ele pergunta várias vezes, mas os garotos não falam nada, e Kretzer os ameaça, dizendo que ele é o único em quem eles podem confiar. De repente, outro carro se aproxima e o xerife se abaixa novamente. O carro é de Bev e ela estaciona bem na frente da caminhonete de Kretzer. A mulher se aproxima do veículo e grita com as crianças, dizendo que ela sabia o que tinha visto. Quando ela vai tentar abrir a porta do carro, Bev vê Kretzer escondido. Ela fica assustada, mas Kretzer diz que é um policial e que foi ferido por um delinquente que fugiu do local. Ele então diz que só precisava de ajuda para pegar as chaves no mato e pedir reforços. Bev concorda em ajudar, e enquanto vasculha o chão, o homem do porta-malas a vê e fica confuso. Bev também vê o homem e imediatamente avisa Kretzer, mas acaba sendo atingida pelo fugitivo. Kretzer e o homem começam uma briga, um acerta o outro e os dois acabam caindo no chão. Kretzer ainda tem forças para tocar a janela e dentro do carro os meninos ficam apavorados. Quando o sol se põe, eles começam a gritar por socorro, mas ninguém pode ouvi-los. Eles tentam abrir as portas, mas também é inútil. Harrison tenta acertar a janela, mas não consegue. Depois de várias tentativas, eles finalmente conseguem quebrar a janela do carro. Harrison abre a porta e foge, mas enquanto ele está correndo, Travis o chama de volta, então Harrison vê que o amigo acabou sendo ferido. Harrison imediatamente fecha a porta e entra no carro para dirigir, mas Kretzer ainda está vivo, embora também esteja ferido. Ele entra em sua caminhonete e segue os garotos. Kretzer se comunica com os meninos através do rádio, dizendo para eles diminuírem a velocidade para que ele possa os alcançar e pegar o carro de volta, mas Harrison não escuta, então Kretzer bate na traseira do carro algumas vezes. Harrison consegue desviar para outra pista, e Kretzer acaba perdendo o controle batendo em algo na estrada. O garoto olha para trás para verificar como Travis está, e vê que ele está muito mal, então Harrison dirige mais rápido. Ele liga a sirene e ouve uma senhora falando pelo rádio, perguntando se o xerife estava lá. Harrison não responde, mas quando a senhora está prestes a desconectar, ele finalmente atende enquanto se afasta na estrada, e assim o filme termina. E diz que precisa pegar a pedra, já que ela tem... Silêncio, cara, tô gravando! Então ele diz pra ignorar a ocorrência e pede que o canal de rádio seja... Kretzer fica... faz silêncio. Kretzer fica... Peste, viu? Kretzer fica surpreso. Kretzer... Quando a conversa com Kretzer termina, o homem coloca Harrison no banco...